Donald Trump informou pelas redes sociais neste domingo que ordenou que o governo norte-americano adote medidas de retaliação contra a Colômbia, após o país se recusar a receber voos com pessoas deportadas. Trump determinou tarifas emergenciais de 25% sobre todos os bens da Colômbia que entram nos Estados Unidos. E em uma semana, as tarifas de 25% podem ser elevadas para 50%. Trump também impôs sanções de vistos para todos os integrantes do partido que estão no governo, bem como seus familiares e apoiadores. Mais cedo, a Colômbia havia anunciado que impediu a entrada de aviões dos Estados Unidos com migrantes deportados e se juntou aos pedidos do Brasil para que o governo de Donald Trump trate seus cidadãos com dignidade. O presidente Gustavo Petro também afirmou que mais de 15 mil americanos que vivem sem a documentação exigida na Colômbia devem procurar a autoridade migratória para regularizar a sua situação. Para comentar essa e outras notícias deste domingo, eu chamo para estar comigo aqui primeiro Andresa Matais, diretamente de Brasília, nossa colunista. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Jamil, e para todo mundo que está acompanhando a gente. E de Nova York, nos Estados Unidos, colunista do UOL também, Jamil Chad. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, Andresa, boa tarde a todos. Jamil, começando aqui com a notícia que você trouxe, o presidente Gustavo Petro havia anunciado que não aceitaria uma situação de não dignidade, uma situação de violação à dignidade dos nacionais colombianos, com todo esse processo de deportação que já está bem, não é novidade as deportações dos Estados Unidos, mas a forma como essa deportação está acontecendo neste momento, sob o governo Donald Trump, e o governo Donald Trump não demorou, Trump já respondeu em redes sociais, dando um recado provavelmente não só para a Colômbia, mas para todos os países, Exato, Léo. E só para colocar aqui no contexto, o que aconteceu foi justamente, e eu acho que você trouxe um ponto importante, não é que essas deportações são uma novidade do governo, obviamente já vem acontecendo ao longo de vários anos. A grande diferença, e aí essa é o ponto fundamental, é o tratamento desses deportados, esses imigrantes. É o tratamento, não é a deportação, não é o fato desses aviões estarem chegando aos países latino-americanos. Não, isso acontece de uma forma regular. É a maneira que eles estão sendo tratados, que obviamente mudou, e mudou de uma forma radical. E é por isso, justamente, que, em primeiro lugar, Petro o que fez foi vetar 2 aviões militares que estavam a caminho, justamente, ou pelo menos estavam sendo preparados para decolarem para a Colômbia. E aí, como você falou, Donald Trump, de uma velocidade impressionante, ainda neste domingo, colocou nas suas redes sociais uma série de medidas. Na verdade, são muitas medidas, sanções contra a Colômbia, e alertando que isso aí é só o começo dessa retaliação e que, claro, a Colômbia não mudar de opinião ou de postura, mais sanções virão. São sanções comerciais, por exemplo, 25% sobre todos os produtos colombianos, mas que podem ser elevadas a 50% em uma semana, sanções financeiras, a retirada, a revogação de vistos, inclusive para funcionários do governo colombiano que já estão nos Estados Unidos, ou seja, no fundo, expulsando essas pessoas, e, claro, todo o veto a qualquer novo visto, ou seja, fechando o consulado, pelo menos de forma temporária, o consulado dos Estados Unidos na emissão de vistos para colombianos lá em Bogotá. Enfim, é um pacotaço, obviamente, de medidas, mas, como você disse, é um recado, é uma medida à Colômbia, certamente, mas é um recado ao Brasil, que hoje mesmo o Itamaraty soltou uma nota dizendo que vai questionar justamente o governo americano, é um recado ao México, que na quinta-feira vetou também um avião, depois voltou atrás, depois houve um acerto, o avião acabou indo para o México, mas em primeiro momento o governo do México hesitou, e aí, claro, a todos os outros países da região. É um ataque, eu diria, direto em relação à Colômbia, mas é também um aviso a toda a região sobre o que pode acontecer com quem optar por confrontar, claro, as políticas de Donald Trump. André,